Haris Kairene, estamos iniciando mais uma aula, mais um momento juntos, agora para falarmos sobre algo interessante, importante dentro do contexto teológico, como sempre temos aqui neste momento para aprendermos ainda mais no nosso canal a Rota da Teologia, que sempre está abordando sobre questões teológicas, sobre assuntos relevantes dentro da amplitude, dentro da dimensão do estudo sobre Deus, do estudo teológico e do estudos de não só de âmbito teológico, mas de âmbito relacional com as demais, vamos dizer assim, ciências da área de humanas que nos dão uma dimensão de toda a existência e pertinência da teologia em seu contato, em seu diálogo, em sua comunicação com as demais ciências. Nós hoje iremos falar sobre um conhecimento de Deus que é um conhecimento sujeito a Deus como Senhor. Então vamos trabalhar essa temática, um conhecimento sujeito a Deus como Senhor. Quando nós começamos a falar de conhecimento e estamos falando de algo de espécie específica do cognitivo, da busca do saber e da pertinência. Quando falamos de um conhecimento sujeito a Deus como Senhor, nós temos que pensar que é um conhecimento referente ao aspecto pactual de Deus como Deus da aliança. E Deus como Deus da aliança, que também é o Senhor da aliança, estamos tratando de conhecer e falar sobre o Deus que é o Senhor, não meramente por saber e dominar e existir e ter em si, em sua essência, o senhorio, mas é um processo sujeito dentro de um contexto de senhorio. Como que acontece então este processo? Como que é formado esse conhecimento humano sobre o senhorio de Deus? Nós podemos pensar que esse conhecimento vai nos levar aos atributos do senhorio de Deus. Esse conhecimento vai nos levar a conhecer a dimensionalidade do ser e da essência de Deus. Conhecimento sobre o controle de Deus, nós podemos compreender que no conhecimento sobre o controle de Deus se baseia a revelação, conhecer a Deus e tomar a iniciativa de um conhecimento de Deus. Não espera-se passivamente que venhamos a descobrir que ele mesmo se faz conhecido e toda a sua essência, mas no contexto da sua revelação, no contexto da sua misericórdia, no contexto das suas atribuições e prerrogativas. Então esse é um processo que envolve a revelação, é um processo que envolve a objetividade, é um processo que envolve a iluminação e a inspiração do Espírito Santo, abrindo e redimensionando a mente, o cognitivo humano para a compreensão dessa ação e intervenção de Deus como Senhor. O Pai que conhece tudo e está em todos. O Pai que revela a verdade a nós pela graça do seu Filho, mediante a obra do Espírito no coração do homem. O Pai que está pertinente e inerente à Trindade. O Pai que está como o sentido aplicativo e comunicativo da graça inerente, atribuída e concedida e aferida à humanidade no linear do projeto da salvação. O conhecimento da autoridade de Deus, nós temos então um entendimento ligado estreitamente à justiça e à santidade de Deus. O conhecimento que pertine e que está pertinente à obediência, que está pertinente ao sentido de submissão e sujeição. O conhecimento que vai produzir uma obediência dentro do contexto de compreender a integralidade do poder, da dimensão de Deus e que nós dependemos de ser obediente, ser sujeito, submisso, temente, cumpridor
de tudo que ele atribui e propõe para nós. Então, a obediência leva ao conhecimento. Esse é um ponto que pode ser até inverso no aspecto pedagógico, mas a obediência leva ao conhecimento no sentido de conhecer a Deus, e se conhece a Deus através da obediência. Obediência é conhecimento e conhecimento é obediência. Então é algo que está relacionado no aspecto escriturístico, como até defendido pelo próprio profeta Oséias. Em Oséias capítulo 6, versículo 6, o conhecimento tem um sentido ético, o conhecimento tem um sentido pedagógico, o conhecimento tem um sentido perspectivo e também o conhecimento é gerador de um entendimento, de uma percepção ampla. Então, quando você conhece a Deus, você percebe, você entende, compreende, dimensiona, racionaliza toda uma compreensão, toda uma perspectiva. Como diz o próprio teólogo Franz Schaeffer, que Deus está aí e Deus é aquele que se manifesta e se revela, e cabe ao homem compreender a integralidade desta manifestação e revelação. Uma outra questão também que nós podemos colocar aqui é que esta mesma a prospecto e sentido aplicativo dentro da própria apologética, que é defendida por próprio teólogo Van Til, que ele defende o seguinte, que a pressuposição é uma crença que toma precedência sobre outra e que, portanto, serve como critério com relação a outra. É uma pressuposição última, suprema e uma crença sobre a qual nenhuma outra toma precedência. Também é um sentido aplicativo da efetivação do senhorio de Deus na amplitude do pensamento humano e da forma de o homem compreender e de alcançar o entendimento. A pressuposição, ela tem um sentido enraizado em compromisso básico, e ela tem um sentido enraizado em aspecto de compreender o ser na amplitude da epistemologia, do conhecimento latente. Outra questão também que podemos colocar aqui, o que é o conhecimento exposto à presença de Deus. Comumente distinguimos entre conhecimento de fatos, conhecer ou saber isso. Conhecimento que significa ter habilidades, ou seja, saber como. Conhecimento que significa conhecer pessoas, conhecer quem. E esses três estão interrelacionados no sentido de uma identificação. Conhecer uma pessoa inclui conhecer fatos a respeito dela. Contrariamente, o que defende alguns teólogos da linha personalista, mas é possível conhecer fatos acerca de alguém sem conhecê-lo, e assim vice-versa. Tá? Um cientista político pode conhecer muitos fatos sobre uma questão política, sobre um presidente, mas não conhecer o presidente. Um jardineiro pode conhecer muitos aspectos de um jardim, mas não conhecer a pessoa que é proprietária do jardim. Então, todas as três espécies de conhecimento são mencionadas nas escrituras como questões de amplitude e de sentido teológico. Então, que está dentro da esfera de como é, como faz e quem é, não é? No sentido de nos dar uma amplitude, um conhecimento mais detalhado, mais particularizado. O conhecimento de todas as coisas, ele nos leva a um conhecimento no sentido de espécies de conhecimento, de perspectivas do conhecimento. Então, quando nós trabalhamos com o conhecer a Deus, nós estamos acampando todo um conglomerado, toda uma englobação de conhecimento, de uma amplitude não só dedutiva, mas também indutiva, não só pessoal, mas também coletiva, não só singular, mas também plural, não só analítica, mas também processual. E o conhecimento que o homem tem de Deus é similar ao conhecimento que Deus tem do homem, no sentido de conhecer
o homem? Não. Deus, ele tem toda a essência de conhecimento. O homem já tem um conhecimento limitado. Deus, ele é o gerador do conhecimento. O homem, ele tem o conhecimento que Deus permite que ele tenha. Então, esse conhecimento do homem para com Deus é um conhecimento limitado, mas o conhecimento de Deus para com o homem é um conhecimento absoluto. Então, a intimidade desse conhecimento é uma intimidade progressiva dentro da permissividade de Deus. Então, é o que nós podemos considerar de que Deus fala com o povo, fala com a humanidade, fala com o indivíduo, mas o indivíduo vai falar com ele a partir do momento em que vai conhecendo a ele e vai tendo um relacionamento e uma compreensão da essência e da pertinência de Deus e da dimensão de Deus e da comunicação de Deus. O conceito também que nós temos que compreender sobre a sabedoria e a verdade. A sabedoria no sentido do saber humano, do saber experiencial e do saber cognitivo, científico, natural ou até processual e até fruto de uma pesquisa ou fruto de uma experiência. O termo verdade, por exemplo, ele é empregado, é compreendido no sentido epistemológico de correto, proporcional, no sentido de integral, de comunicação perfeita, correta, que existe uma compropriedade, é comprovável, né? E também o conhecimento que é pertinente a algo que não sobra dúvidas e nem deixa circunstâncias de dúvidas. Então, é algo que está muito mais amplo do que possa se compreender a questão das verdades e da processualidade da verdade, que tem até um caráter ético e moral. Agora, conhecer a Deus, e nesse sentido também interfere ou afere um aspecto psicológico e não epistemológico, no sentido da amplitude do conhecimento. Psicológico, porque vai estar relacionado à psique, vai estar relacionado ao sentimento, vai estar relacionado à essência, vai estar relacionado ao contato, vai estar relacionado ao olhar, vai estar relacionado ao sentir, é algo sensorial. Então, Fandil vai dizer que existem concordâncias e procedimentos processuais que vão gerando esse conhecimento no sentido da maturização do saber, da maturização do conhecer, da maturização do proceder. Algo também que nós temos que considerar que a própria identificação desse conhecimento de Deus e de conhecer a Deus é a partir do homem ter o contato direto com ele e estar sentindo no aspecto da experiência homem-Deus, Deus que está tendo o homem para com Deus, no sentido não do conhecimento mais epistemológico, teórico, concreto, mas no sentido do processual, no sentido do participativo, no sentido do eu, tu, eu, tá? No sentido do relacionamento dialógico. Então esta é a pertinência mais ampla que nós temos que compreender do aspecto epistemológico e do aspecto processual e pedagógico e didático do conhecer a Deus. Conhecer a Deus no sentido de comunicar, conhecer a Deus no sentido de participar, conhecer a Deus no sentido de relacionamento, conhecer a Deus no sentido de estar participando de um momento, de uma dimensão, de uma esfera em que existe um contato, um relacionamento e uma contingência de comunicação e de interação, de uma processualidade ampla entre o homem que está no sentido humano, no sentido de imperfeição, no sentido de descoberta, e Deus que já é autoexistente, que já é gerador, que é o criador, que é o fomentador, que é a própria essência, que é o próprio saber, que é o próprio conhecimento, que é o próprio entendimento,
em um contato imaterial com o material, ou seja, um contato espiritual com o material, imaterial com o material e espiritual com o material, no sentido de essência, no sentido de Deus como essência imaterial e espiritual, com a essência humana no sentido de essência material e essência física, composta por toda a sua dimensão e composição humana, e Deus que ele próprio se autoexiste e próprio tem a sua própria essência, a sua própria manifestação e as suas próprias perfeições e realidades dessas perfeições a partir do compreensão e entendimento latente, pertinente dos seus próprios atributos. São as prerrogativas e compreensões latentes, visíveis, percebíveis do atribuir e do participar e do estar nesse contato com Deus. É isso que nós temos que compreender e é isso que é conhecer. É isso que faz parte do conhecimento de Deus e do estar nesse contato de comunicação, de absorção, de dedução, de afloramento e ampliação e dimensionamento do conhecer a Deus e do relacionar com Deus e do participar dessa esfera de saber, descobrir e estar alcançando uma maior compreensão, um maior entendimento, uma maior absorção de comunicação e de participação em conhecer a Deus. O importante também no conhecimento de Deus é justamente o homem tornar-se o homem tornar-se um pesquisador no sentido de não de buscar aspectos, vamos dizer assim, hipotéticos e teóricos, mas aspectos pertinentes a relacionamento, à experiência, a contato, à intimidade, ao sentido sensorial, sensitivo, da pessoalidade, do aspecto da intimidade do ser. A intimidade do ser que está relacionado às questões intrínsecas no âmbito do seu pensamento, da sua mente, do seu espírito, da sua intimidade, do seu interior, da sua maturidade, da sua perspectiva laborial, sensorial, comunicacional. E aí é que vai gerando, e aí que vai alcançando toda uma dimensionalidade, uma amplitude, um prospecto a partir de uma análise prática, de uma análise experiencial da existência e do ser de Deus a partir desse conhecer, desse comunicar, desse estar entrando em um contato de relacionamento, de descoberta, de conhecimento, de entendimento e de participação dentro da realidade e da presença e do poder e da essência de Deus em sua manifestação em comunicação com a humanidade e do homem indo a ele no sentido de transcendência e de ele vindo ao homem no sentido de imanência, uma transcendência que envolve uma busca por se sobrepor à sua própria essência, partindo da sua essência, saindo dessa materialidade para um transcender de um contato espiritual, aonde vai descobrir a dimensão do conhecimento de Deus e Deus se revelando em toda a sua essência, em toda a sua amplitude, em toda a sua dimensão, de uma forma singular e única que facilite a compreensão e o entendimento do homem limitado, da ilimitação e da perfeição e da amplitude e da dimensão do conhecimento de Deus como ser autoexistente, ilimitado, imutável, eterno e que é fomentador de tudo, sustentador de tudo, criador de tudo, gerador e também o próprio tempo e a própria essência de tudo
está nele e ele é. Principalmente essa expressão, ele é. E o homem ainda está em busca de entender essa dimensão da expressão e da singularidade do Deus que ainda é, que é o eu sou. E o homem, aquele que ainda está para ser e alcançar essa descoberta, e esse entender e essa dimensionalidade da busca por conhecer a Deus.